Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados do quarto trimestre de 2025. Estou aqui também com o Salazar, o nosso CFO, e a Vitória, nossa diretora de RI. Bom, aqui está a agenda do dia. Eu vou começar trazendo os principais destaques do ano e as iniciativas estratégicas, e depois o Salazar vai trazer um aprofundamento aqui da performance financeira, e aí finalmente a gente vai abrir para perguntas e respostas. Bom, vamos aos destaques de 2025. O quarto trimestre encerra um ano de mudanças relevantes aqui no grupo. A gente definiu um novo planejamento estratégico, que a gente apelidou aqui internamente de Destrava, que possibilitou destravar um novo ciclo de crescimento através de diversas iniciativas que fortaleceram a nossa operação. Eu vou entrar mais em detalhes nos próximos slides. Como resultado desse projeto de Strava, a gente alcançou resultados que nos deixam confiantes em 2025 e 25 e encerramos o ano com receita líquida de 7,7 bilhões, um crescimento de 8,2% em relação a 2024. Em especial no segundo semestre, que reflete mais o de Strava, a gente cresceu 10,7% versus o mesmo período do ano anterior. E mesmo em um cenário intenso de investimento, a gente manteve o lucro líquido em um patamar estável. A gente fechou o ano em 427 milhões e a gente sustentou a alavancagem no nível controlado de 0,96 vezes. Bom, a Centauro foi o grande destaque do ano, trazendo um novo patamar consistente de crescimento. A receita líquida cresceu 13% no ano, as lojas físicas cresceram 11% e o digital 20%. O same-store sales do ano foi de 15, e a gente já observa esse patamar de duplo dígito de crescimento nos dois canais da Centauro a partir do terceiro trimestre, por conta do reflexo do destrave. Além disso, a gente atingiu a margem bruta anual recorde de 50,3, a maior margem da história da Centauro. Na Fisia, a gente recuperou o crescimento em todos os canais, principalmente no canal de atacado, que era uma grande prioridade do ano. O canal cresceu 23% no trimestre e 25% no segundo semestre. E as lojas cresceram 7,3% e o digital cresceu 3%. Uma das prioridades do ano era focar na frente de expansão e modernização das nossas lojas, que também contaram com uma evolução importante. Na Centauro, a gente abriu 4 novas lojas e concluímos 9 projetos de refit ao longo do ano. A gente vai falar mais à frente, tá? E na Fisia, a gente inaugurou 3 novas lojas do nosso modelo NDIS de full price, uma no modelo NVS, e a gente ampliou 2 outras NVS. Muito bem, vamos falar agora das iniciativas estratégicas da Centauro. Estou falando de Centauro. O ano foi marcado por direcionarmos as energias e melhorar nosso modelo operacional, principalmente nas lojas físicas, e melhorar o nosso sortimento. Por meio do projeto de Strava, a gente começou um novo ciclo estratégico com investimentos relevantes na operação. A gente reforçou o nosso time de vendas, com a adição de 900 colaboradores nas lojas, além de reforçarmos a agenda de treinamento e capacitação do time. A gente realizou também ajustes relevantes no nosso sortimento. Com uma nova diretoria comercial focada nas categorias prioritárias, a Centauro contou com avanços relevantes no sortimento disponível nas lojas e no digital, além da maior disciplina na curadoria na distribuição por categoria. Como resultado, a gente reduziu 5 pontos percentuais o share de estoque de coleções passadas, encerrando o ano com apenas 7,8% de participação. Os efeitos desses investimentos, feitos a partir do segundo trimestre, se refletiram no resultado. A gente alcançou uma receita líquida de 4,1 bilhões, que representou um crescimento de 13% em relação a 2024. O same-store sales do ano foi de 13,8, com avanço de vendas em todas as categorias prioritárias. Além disso, os principais eventos sazonais no quarto trimestre também foram consistentes com a evolução da operação. A gente cresceu 22% no Natal e na Black Friday, o canal digital apresentou um crescimento de 14%. Por fim, como eu já tinha mencionado antes,
em 2025, a gente apresentou uma evolução importante na nossa agenda de expansão e modernização das lojas. Para isso, a gente reforçou o nosso time de engenharia para acelerar o ritmo dos projetos de lojas no ano passado e nos próximos anos. No quarto trimestre, a gente abriu 2 lojas novas, 4 no ano, e a gente concluiu 9 projetos de refits. Falar um pouco mais sobre esses refits. é, Esses projetos de refits das lojas tradicionais que a gente começou no ano passado, é, já estão trazendo resultados animadores, tá? As 9 lojas que a gente revitalizou apresentaram um crescimento de 12,9 pontos percentuais acima das demais lojas da mesma reunião. Ainda é um período curto, mas a gente considera esses resultados bastante animadores. Em 2026, a Centauro dará sequência a uma agenda ainda mais intensa de revitalizações, com a maior concentração no período pré-Copa. Bom, vamos falar agora das iniciativas e estratégias de Fisia. Bom, na Fisia, o ano contou com 3 prioridades estratégicas: retomada do crescimento do atacado, o aumento da presença da Nike no futebol brasileiro e a evolução da estratégia de corrida. No atacado, a gente retomou de forma consistente o crescimento da receita, visível principalmente a partir do segundo semestre. O canal cresceu 28% no terceiro trimestre e 23% no quarto trimestre. Esse resultado é reflexo de uma trajetória de melhoria do nível de serviço e do atendimento. Como destaque, no quarto trimestre, a gente relançou o portal de compras Nike.net, que é exclusivo para atender os nossos clientes do canal. A gente inaugurou um novo showroom da Nike em Pinheiros, no mesmo escritório da Fisia, e a gente aumentou a frequência de eventos com os nossos clientes, durante os quais a gente faz a apresentação das nossas coleções, tá? Agora falando um pouco sobre as prioridades estratégicas da Fisia em futebol. A gente renovou a nossa parceria com o Corinthians por mais 10 anos e a gente oficializou 2 novos patrocínios, com o Atlético Mineiro e com o Vasco da Gama. Os uniformes já tiveram uma grande aceitação com destaque para o Vasco, tá? Que registrou o maior volume de vendas de um lançamento de futebol nos últimos anos de Fisia. Ainda nesse trimestre, a gente iniciou também um ciclo de lançamentos relacionados à Copa do Mundo, com a camisa casual de goleiro da seleção brasileira. Em corrida, a gente aumentou o foco na categoria de road running, com as franquias Pegasus, Structure e Vomero, com destaque para o lançamento do Vomero Premium, que no quarto trimestre superou 1.200 pares vendidos desde o início do período de vendas. Além disso, a Nike também anunciou que vai ser a patrocinadora master da SP City Marathon, a partir de 2026. A prova, que reúne cerca de 25 mil corredores em São Paulo, celebra 10 anos de história e vai passar a se chamar Nike SP City Marathon. E, por fim, destaco também 2 iniciativas na frente de logística. A gente conquistou a certificação de operador econômico autorizado, que é um reconhecimento para empresas com nível elevado de conformidade e segurança na cadeia logística. Com essa certificação, a gente vai conseguir desembaraçar as mercadorias no mar, assim ganhamos em prazo, redução de riscos e diminuímos o capital empregado. A gente implementou também o incentivo fiscal de SMS nos canais de loja física e atacado. Esse movimento foi essencial para mitigar parcialmente o impacto cambial que a gente teve esse ano. Bom, agora eu vou passar para o Salazar para ele aprofundar na parte financeira. Bom dia, pessoal. Obrigado, Gustavo. A ideia agora é a gente passar aqui pelos principais indicadores financeiros. A gente está bem satisfeito com o resultado do ano da companhia, né? Como o Gustavo falou, do ponto de vista operacional e também do ponto de vista financeiro, a gente acredita que está bem posicionado para sustentar o ano de 2026, que vai ser um ano bem importante para a companhia. Então vamos lá, passando um slide aqui, acho que vou aqui um pouco chovendo molhado, repetir o que o Gustavo falou, foi um ano excepcional para a Centauro, né? A gente, sob o ponto de vista de destravar o crescimento, como era nosso objetivo,
A gente teve um crescimento no quarto trimestre de 15,8%, same-store sale de 15,7%, um aumento no faturamento por metro quadrado de 12,2%, um crescimento no ticket médio de 27,6%. A gente teve também qualidade na prestação de serviço aumentada, um NPS de 92, né, nas lojas, com um avanço de 6,1% versus o 2024. Campanha de Natal também foi bem forte, com crescimento de 22%, e isso tudo em lojas, né? E na parte do digital, a gente já começa a ver uma boa recuperação é, também do digital, né, em termos de crescimento, né? A gente teve uma performance muito boa no digital, 18,7% de crescimento. Alguns destaques importantes, né? 31% em calçados de corrida. A gente teve um crescimento também na Black Friday versus 2024 relevante, 14%, e sempre tentando fazer isso com uma disciplina financeira muito grande, sem pressionar muito margem por causa de descontos. Então, acho que esses são pontos bastante importantes, né? Então, foi um ano realmente, do ponto de vista do destravamento, do crescimento da Centauro, aliado à manutenção de margens em patamares bastante satisfatórios. Acho que a gente conseguiu um resultado bastante bom. Passando para a Fisia, o Gustavo mencionou anteriormente o crescimento do atacado, né, que eu acho que era um objetivo nosso, era bastante importante isso, né? Então a gente conseguiu ter esse crescimento de 23% no quarto trimestre de 25, né? A gente fez várias coisas para melhorar o relacionamento com os nossos parceiros. Obviamente a gente também implantou o incentivo fiscal full nesse quarto trimestre. O digital também cresceu bastante, 12,6% de receita num P. Então, isso daí também mostra que depois daquele crescimento um pouco mais soft, né, em função aí da recuperação de preços, né, da redução de descontos que a gente fez ao longo de 2024, 2025 marca um novo patamar, né, de venda para o digital, e a partir daí a gente começa a retomar crescimentos mais normais, né? A gente tem um destaque também na NVS, a gente conseguiu melhorar o sortimento das lojas e a gente teve uma performance bastante boa nas datas comemorativas do final do ano passado, um crescimento de 9,4%. E também na NDIS a gente entende que é uma avenida de crescimento bastante positiva para a companhia, né? A gente expandiu três lojas, desculpa. A gente teve uma evolução no ticket médio de 14,5%. Obviamente, vendemos mais também, 31,7%. Isso daí só consolida a perspectiva de abertura de lojas desse modelo, né? A gente entende que é um modelo vencedor e que a gente deveria, sempre que tiver um ponto bom, a gente abrir, porque o resultado dessa modalidade de loja é muito boa e ela está subpenetrada. Um ponto importante aqui na Fisia, né? A gente teve um impacto cambial, né, nesse quarto trimestre, já era esperado, ele foi no nível da margem bruta é, praticamente compensado pelo incentivo fiscal, ele não foi totalmente compensado. De qualquer maneira, pelo incentivo fiscal, de qualquer maneira, a gente acredita que esse é um momento circunstancial, né? O quarto trimestre, um câmbio mais elevado. E a gente também teve um mix, né? O atacado crescendo, a gente também tem um pouco de uma pressão também, além do câmbio, a gente tem uma pressão um pouco maior na margem por causa do mix, né? Então, como o atacado cresceu um pouco mais, a gente tem esse impacto, né? A gente passou a adotar o incentivo fiscal completo agora, então a gente finalizou o projeto no terceiro trimestre de 25, no quarto trimestre, todos os incentivos fiscais da companhia estavam operando full. Então, isso também foi um fator muito importante para a gente conseguir, ao longo do ano, mitigar os efeitos da desvalorização cambial na Fisia.
Passando para o próximo slide. Aqui a gente mostra o crescimento da companhia como um todo, né? Já tirando as eliminações, então foi um crescimento de 11,8% no quarto trimestre. A gente vê uma margem ao longo do ano pressionada pelo câmbio, principalmente na Fisia. Parte dessa pressão ofsetada pelos incentivos fiscais direto na margem bruta, e a outra parte offsetada lá no lucro líquido pela menor alíquota efetiva, né? Levando-se em conta que o incentivo fiscal não é tributado. Então, acho que a gente conseguiu navegar com bastante sucesso esse ano de 25 com esse desafio bastante grande do câmbio, sendo compensado pelo incentivo fiscal e pela implantação desse processo que, sob o ponto de vista operacional, de implantação, ele é bastante complicado. Então, acho que isso daí foi um ano que a gente, além de destravar Centauro, a gente também conseguiu offsetar os efeitos do câmbio e aí preparando a Fisia também para um ano que a gente começa a ter algum tipo de favorabilidade no câmbio a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, a gente conseguiu navegar bem essa dificuldade temporária de 2025. Acho que foi um projeto de incentivo fiscal que teve bastante sucesso. Passando para o próximo slide, por favor. As despesas, a gente mostra um controle bastante forte das despesas operacionais da companhia, principalmente na parte corporativa, né, no que a gente chama no apoio ao negócio. A gente, obviamente, a contrapartida de todo esse crescimento de Centauro está muito ligada às iniciativas que já foram mencionadas pelo Gustavo, pelo Gustavo de aumento de pessoas nas lojas. A gente também tem um crescimento da remuneração variável em função do resultado melhor de vendas desses vendedores que foram também aumentados nas lojas. A gente tem um desafio no CD, porque também com um crescimento mais robusto a gente teve que colocar mais pessoas lá. E a gente também tem pessoas que a gente contratou para as novas lojas de Centauro e de Fisia. A gente também tem, circunstancialmente, um incremento de royalties em função já de preparação, de recebimento de pedidos, muito ligado à Copa do Mundo, né, que a gente começa realmente a receber pedidos, então, na prática, significa uma sazonalidade um pouco diferente, porque 2026 é um ano diferente em função de Copa do Mundo. E a gente também, para ter um crescimento, esse crescimento muito bom, tanto nos dígitos das duas BUs, a gente também cresceu, na proporção da receita, o crescimento as despesas de marketing performance. Mas, de uma maneira geral, a gente mostra um compromisso bastante grande com a garantia de uma despesa sob controle. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, a gente vê o EBITDA no quarto trimestre, principalmente impactado pela questão cambial, que a gente explicou anteriormente, né? Um crescimento robusto, impactado pela margem bruta menor em função desse impacto cambial. E especificamente, a gente recupera parte desse impacto no lucro líquido através de uma menor alíquota efetiva. Também uma das coisas que a gente tinha como objetivo de 2025, que era manter nesse ambiente de crescimento mais acelerado, de um capital de giro maior também em função da Copa do Mundo, de preparação para a Copa do Mundo, manter e também de um maior endividamento, a gente tinha um objetivo bastante forte na nossa cabeça de manter o lucro líquido de 2024, que foi um ano onde o capital de giro foi mais controlado, né, vamos dizer assim, menor, e aonde a dívida foi bem menor, né? Então a gente mesmo nesse momento de expansão de estoque para se preparar e de crescimento de estoque para se preparar para a Copa do Mundo e para fazer frente ao crescimento que a gente observou em 2025, a gente conseguiu manter o lucro líquido estável, né? Vamos dizer assim, um pequeno crescimento de 2,4% no ano de 2025 contra 2024. Passando para o próximo slide, por favor.
Como eu mencionei anteriormente, o ciclo financeiro ele cresceu em 13 dias, né? Ele piorou em 13 dias. Grande parte disso daí vem em função do estoque, né? Que aumentou 18 dias. A gente tem duas coisas que estão acontecendo na companhia, né? Que a gente vê é um crescimento. A companhia vem crescendo é, duplo dígito o ano inteiro, então a gente precisa aumentar o estoque para fazer frente a esse crescimento. E também a gente começa a se preparar no recebimento de produtos para a Copa do Mundo, bola e outros produtos relacionados à Copa do Mundo ainda no quarto trimestre. Então, acho que está dentro do plano que a gente havia previsto. Eu acho que essa é a principal variação que a gente tem aqui no capital de giro e dentro da normalidade do negócio. Passando para o próximo slide, por favor. A gente aqui tem a geração de caixa da companhia, né? A evolução da dívida líquida da companhia. A gente tem uma geração de caixa de 387 milhões de reais. A parte do EBITDA consumida pelo crescimento do investimento em capital de giro. A gente depois fez um investimento maior nesse ano de aproximadamente 400 milhões de reais. Então, a gente despendeu esses recursos investindo nas lojas, principalmente em TI. A gente tem uma dívida financeira mais alta, então requer um pagamento de juros. A gente pagou dividendos em junho, se eu não me engano, aproximadamente 123 milhões de reais. E também a gente fez um programa de recompra de ações. Em função dessa questão, né, basicamente, do FCO ser usado para cobrir os nossos investimentos e a gente cresceu a dívida para pagar nossas obrigações financeiras, basicamente. Ainda assim, a gente manteve um nível de alavancagem saudável e abaixo daquilo que a gente considera o máximo possível. Então, a gente está com um nível de endividamento de 0,96 vezes debt-to-EBITDA, que a gente acredita que é bastante bom, principalmente, né, para essa fase de investimentos que a gente tá vivendo agora. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum slide. Mas eu passo a palavra aqui novamente para o Gustavo para a gente encerrar e depois ir para o Q&A. Obrigado, Salazar. Bom, então a gente entende que a gente encerra 2025 com os objetivos alcançados, a gente vê que as iniciativas do Destrava todas estão surtindo efeito, e a gente entende que a gente começa 2026 muito bem, muito pronto para capturar as oportunidades de um ano que tem um calendário esportivo tão relevante, né? A gente vai seguir 2026 com uma agenda de projetos estruturantes, incluindo a implementação de alguns CDs secundários para melhorar ainda mais a nossa distribuição e alocação dos produtos, tá? Então, mais uma vez, a gente entra nesse segundo ano de um novo ciclo estratégico de crescimento, ainda mais confiante na nossa capacidade de execução. Então, agora a gente vai abrir para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia pessoal, Gustavo, Salazar, Vic. Pessoal, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas sobre essa dinâmica de top line de Centauro, foi uma das coisas que mais chamaram a atenção agora nesse trimestre. Queria entender um pouco o que está por trás desse conforto na evolução da receita, né? Entender um pouco mais como é que vocês medem, capturam, né, esses investimentos que vocês fizeram em pessoal, refletindo na melhor produtividade da loja. Se esse começo de ano vocês já têm uma percepção da manutenção desse ritmo, de algo realmente estrutural na captura dessa aceleração de receita de Centauro, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, falando um pouco da margem bruta da Fisia, como você bem mencionou, né, Salazar, teve esse efeito conjuntural, né, especialmente ao longo de 25 do FX.
Então, entender um pouco como vocês enxergam a dinâmica de margem bruta de Fisia ao longo de 2026. Como é que a gente deveria entender o comportamento e o momento que vocês, teoricamente, também capturam esse tailwind, digamos assim, de um FX mais baixo ao longo de 2026. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Fala, Gastim, obrigado pela pergunta. Então, eu vou pegar a primeira parte aqui sobre a nossa confiança, que a gente segue capturando de forma estrutural o crescimento de same-store sales em Centauro, e depois eu vou passar para o Salazar para ele falar um pouco mais sobre margem bruta e câmbio, tá? Então, acho que começando de trás para frente, a gente segue bastante confiante com a nossa capacidade de entregar o crescimento em Centauro, tá? Todas as iniciativas estratégicas que a gente lançou mão ao longo do ano passado tiveram um efeito bastante positivo, né? Então, a primeira ação acho que foi fortalecer o time de compras, né? A gente criou estruturas dedicadas para as categorias prioritárias, então a gente trouxe um diretor para tocar a parte de calçados, um diretor para tocar a parte de futebol, um diretor para tocar a parte de vestuário e, finalmente, um diretor para tocar a parte de categorias complementares. E o que a gente observou ao longo do ano foi um crescimento de todas as categorias, né? Calçados veio sim, puxando o crescimento ao longo de praticamente todo o ano. Futebol, a gente viu um crescimento a partir do terceiro trimestre também, categorias complementares também no final do ano acelerando o crescimento, e a sala de vestuário segue crescendo já há bastante tempo, né? É, então, eu não tenho a menor dúvida que isso, em parte, foi o resultado de uma análise muito mais profunda e detalhada de quais eram os produtos que a gente deveria alocar nas nossas diferentes lojas, né? Um outro fator importante para esse crescimento, sem dúvida, foi a adição de praticamente 900 novos atletas, né? Parte deles foram vendedores, né? De novo, a loja tem uma parte de venda assistida, que é a parte de calçadas, e uma parte de autosserviço. E a gente tem bastante confiança que os vendedores que a gente trouxe para a operação foram muito importantes para o crescimento, né? Esse crescimento acelerado de calçados. É uma métrica que é bastante importante, que a gente olha, é a venda média por vendedor, né? Então, a gente observou essa métrica ao longo do ano e a gente percebeu que essa venda média para o vendedor se manteve estável. Então, ficou muito claro que a gente não, nos anos anteriores, a gente não estava com capacidade de atender a todos os nossos clientes, né? Então, a gente viu, principalmente nas lojas de menor potência, que tinham um quadro de vendedores mais reduzidos, a gente viu um crescimento ainda maior do que nas lojas de alta potência, que de certa forma eram lojas priorizadas, né? A gente viu também um aumento expressivo do nosso NPS. Isso aí também é resultado direto da gente ter mais atleta em loja assistindo a jornada de compra dos nossos clientes. E aí, por fim, a outra iniciativa estratégica que é super importante para a gente destravar o crescimento, principalmente nas lojas mais antigas da Centauro, é o nosso projeto de refit, né? Então, a gente fez 9 refits, é, ano passado. Embora a gente ainda tenha um período bastante curto, tá, de análise, a gente está bastante animado com os resultados. Essas lojas cresceram quase 13 pontos percentuais a mais do que as demais lojas da região. Então, a gente segue bastante animado, né? E a gente começou a capturar esses resultados a partir do terceiro trimestre, né? E eu acho que ainda com a maturidade dos novos atletas que entraram na loja, a gente vem com uma agenda bastante intensa de capacitação, tanto da parte dos vendedores, né? Uma capacitação mais técnica para vender os nossos produtos de mais alta tecnologia, e uma capacitação do ponto de vista de processos para o pessoal de autosserviço. E esse time está cada vez mais maduro, né? Então a gente entende que ainda tem um upside a ser capturado do ponto de vista operacional de loja. O time comercial reforçado começa a ver as suas compras aterrissarem na loja esse ano. Ano passado foram complementos às compras que já tinham feitos e uma melhor alocação de produtos, e esse ano a gente aterriza com as compras novas, né?
E aí a gente também faz mais refits esse ano, principalmente nesse período pré-Copa do Mundo, para garantir que esses refits sejam pagos ao longo do ano, mas a gente espera também que essas lojas refitadas apresentem um same-store sales tão bom quanto o que a gente está vendo nesse curto período de tempo, tá? Então é isso, resumindo de novo, a gente está confiante que de fato esse crescimento vai ser sustentado. É, e agora eu vou passar a bola para o Salazar para ele falar um pouco de margem. Obrigado, Gustavo. O Gastim, tudo bem? Eu acho que o ponto principal aqui da Fisia, a gente começa na minha cabeça, na nossa cabeça, dando tudo certo, a ver essa margem melhorando a partir do segundo trimestre, né? Eu acho que a partir do segundo trimestre a gente tem o efeito Copa do Mundo, que sem dúvida nenhuma tem a venda da camisa da seleção brasileira, que normalmente que normalmente não, que tem uma ótima margem. E a partir do terceiro e do quarto trimestre, a gente começa a entrar no exato oposto do que a gente sofreu em 2025, né? Que foi exatamente um câmbio mais favorável para a compra de produtos, né? Então a gente começa a ter um impacto que deveria ser, dando tudo certo, positivo na margem bruta da Fisia. Eu acho que é mais ou menos esse o calendário que a gente imagina para o ano de 2025, 2026, desculpa. Eu não sei se a gente abordou aí todas as suas dúvidas. Obrigado. Excelente, Salazar. Gustavo, muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Sendei, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas também do meu lado. A primeira é sobre o crescimento de Fisia para 2026. Se vocês puderem detalhar um pouco do crescimento por canal e aqui especificamente também do DTC, né? A gente tem visto o same store aqui, talvez um pouco abaixo do full potential da marca. Entender um pouco do que precisa ser feito de ajuste. Entendo que tem um reequilíbrio entre canais aqui que o atacado talvez tenha impactado o crescimento das lojas físicas, mas o que pode ser feito para preparar as lojas para a sazonalidade de Copa? Se precisa ser feito algum ajuste? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre SG&A, né? Acho que vocês detalharam bem no release o que a companhia tem feito de investimento, OPEX, headcount de Centauro, né? Entender um pouco do ritmo de investimento de OPEX para frente, né? Se a gente poderia esperar que 26 seja um ano já de diluição desses investimentos e o que é estrutural e o que é mais circunstancial aqui desses investimentos que foram feitos ao longo de 25. Obrigado. Fala, Gustavo, obrigado pela pergunta. Mais uma vez, eu vou pegar a primeira pergunta aqui, que diz respeito mais à estratégia, a negócios, e depois eu vou passar para o Salazar para ele abordar as questões de SG&A, tá? Então, a primeira parte da sua pergunta foi em relação à perspectiva de crescimento de Fisia dos diferentes canais. Bom, acho que o quarto trimestre foi um trimestre bem animador, né? A gente viu o atacado manter essa consistência de crescimento, é, e a gente está bastante confiante que é um. Deixa eu dar um passo atrás, né? Eu acho que tem a primeira coisa, todos os canais vão se beneficiar da Copa do Mundo e do patrocínio dos dois novos clubes, né? Todos os canais vão se beneficiar também do fortalecimento das categorias de running e de futebol. E aí, existem algumas idiosincrasias por canal aqui, né? Na parte de loja, tanto o NVS quanto o NDIS, eu acho que esse ano a gente vai ver aterrissar em loja um sortimento mais bem planejado, né? O que a gente viveu ao longo dos últimos anos de sobra de inventário acabou impactando um pouco a assertividade de alocação de produtos à venda da NVS. A partir desse ano, os produtos que aterrissam na NVS são muito mais bem planejados, né? A gente compõe o portfólio entre rebuys, e produtos que sobram da indústria de uma forma bastante mais equilibrada. Então, eu tenho expectativa aqui que a NVS vai performar bem. As lojas full price, a gente, no ano passado, a gente fortaleceu, né, o time de loja e a gente mexeu no comissionamento para garantir que o pessoal estivesse mais bem remunerado e a gente conseguisse atrair os melhores vendedores para atender da melhor forma os nossos consumidores. Então, aqui também bastante confortável com a perspectiva de crescimento.
E finalmente o digital, eu acho que vai se beneficiar também, né, dessa melhoria de portfólio. A gente vê que existe um efeito bastante positivo no Customer Lifetime Value a partir do momento que você passa a patrocinar um time de futebol. Então a gente vê que o Customer Lifetime Value dos corintianos é bastante maior do que o Customer Lifetime Value dos demais clientes. A gente espera que o mesmo aconteça aqui para os torcedores de Vasco e Atlético. E a gente vem aqui numa agenda também constante de melhoria da plataforma tecnológica para diminuir ainda mais as fricções, né? Então, a gente, de forma geral, a gente está bastante otimista com a performance individual de cada um dos canais. Passar agora a bola para o Salazar. Oi, Gustavo. Eu acho que a resposta é a seguinte: primeiro, obviamente, para 2026, a gente tem uma anualização dessas despesas adicionais em loja que a gente colocou, que a gente investiu em 2025, tá certo? Esses investimentos, esse aumento, essas 900 pessoas a mais em lojas que a gente colocou, elas aconteceram a partir de abril, maio de 2025, tá certo? Então, o primeiro trimestre do ano passado, a gente ainda não tinha feito esses investimentos. Então, eu acredito que isso daí é um ponto que vai acontecer ao longo de 2026, que você vai ter o full year dessas despesas. Você vai ter o full year do crescimento, porém, você vai ter o full year dessas despesas. A nossa expectativa é de pegar parte da expansão de margem bruta que a gente vai ter para o ano que vem e alguma coisa investir no negócio, né? Acho que o Gustavo mencionou logo no início da fala dele, né? Investimento em logística, né? Em CDS que a gente está pensando em criar. E, obviamente, quando você faz isso, você cria alguns centros de distribuição, pequenos centros de distribuição, centros de serviços, e você tem pessoas para operar esses centros de distribuição. A gente, obviamente, vai imaginar que ao longo do tempo a gente vai ter um sortimento muito melhor nas lojas, a gente vai ter uma ruptura muito menor nas lojas, que vai pagar, obviamente, esses custos. Mas eu diria que, em grande parte, o que a gente tem para esse ano, e obviamente a gente tem também um maior investimento em marketing por causa da Copa do Mundo, tá certo? É normal a gente ter um resultado melhor por causa da Copa do Mundo, mas dentro desse resultado melhor de Copa do Mundo, que melhora o resultado geral da companhia, a gente tem um investimento maior em marketing, porque a gente tem que contar a história da Copa do Mundo, a história da seleção brasileira, a história da camisa da seleção brasileira e por aí vai. Então, eu diria, de uma maneira bem, bem, bem geral, que são esses três pontos assim principais que a gente consegue identificar agora no curto prazo, né? A gente vê a analisação dos investimentos que foram feitos em loja, a gente vê também o marketing crescendo por causa da Copa do Mundo, né? O resultado é positivo, mas a gente tem um investimento em marketing. A gente vê uma parte da expansão da margem bruta sendo investida em projetos de logística. E também, então, acho que esses são os principais pontos para o ano de 2026. Acho que é isso. Não sei se a gente cobriu tudo. Excelente, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Wang, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas aqui do nosso lado. A primeira é quase que um follow-up aqui, acho que na primeira pergunta do Gastim, mas talvez tentar quantificar um pouco melhor, né? Talvez dos três principais pontos ali que você trouxe, Gustavo, quanto que isso talvez ajudou aí no same store, olhando aí talvez para o quarto tri, né? Que a gente tem um pouco mais de efeitos full, até para ajudar a gente a pensar um pouco melhor como que eles devem ajudar em 2026, né? Então, talvez estágios de cada uma dessas iniciativas. E a segunda, olhando um pouquinho mais para a questão de físia, né, que vocês estão com o desembaraço ali, né, otimizado, tentar entender um pouco melhor quantos dias, talvez, vocês tinham, né, em termos de prazo ali para desembaraço em solo,
e se esse desembaraço, né, feito no mar, isso poderia se traduzir aí num ganho, né, para estoques, enfim, para capital de giro. Obrigado. Fala, Eric, obrigado pela pergunta. Então, só recapitulando aqui, a primeira diz respeito ao resultado das iniciativas do projeto de Strava e se é possível quantificar um pouco, de uma forma individual, quanto cada uma delas contribuiu para o crescimento, principalmente no quarto TRI. E a segunda é basicamente o impacto, né, desse novo certificado nos dias de estoque de FII, né? Então, vou começar com a primeira, assim, dizendo que é muito difícil quantificar de forma individual, porque essas iniciativas não são niche, né? Elas, de certa forma, se complementam e uma impacta a outra. O que a gente pode dizer é o seguinte, né? Primeiro, calçados. Calçados foi a categoria que cresceu mais, porque foi uma categoria que teve um impacto não só na qualidade da compra, na forma como a gente distribuiu calçados para todas as lojas, mas também pela adição de vendedores, né? Então é uma espiral positiva, né? Você consegue abrir mais o sortimento para lojas que antes eram atendidas por poucos vendedores, só que aí você acabava com um estoque mais antigo, porque você não tinha uma força de venda suficientemente grande para girar o estoque, mas agora você consegue ter um pouco mais de segurança em abrir mais sortimento para diferentes lojas, e porque você vai ter uma força de venda bem capacitada para se valer desse aumento de estoque para aumentar a venda, né? E a gente consegue ver que o crescimento, a gente viu que em 2024 o crescimento foi muito dependente do crescimento que a gente observou nas lojas de alta potência, né? Então, enquanto eu acho que a gente cresceu ali bem 7,4%, não me engano, em 2024, mas você via que a distribuição do crescimento ela era muito pouco homogênea, né? Você tinha um long tail aqui de lojas de baixa potência que não apresentavam o mesmo crescimento das demais, né? E a gente viu esse ano, já era o que a gente queria, né? Já era o que a gente imaginava, que a gente conseguiria destravar mais crescimento das lojas de baixa potência, e a gente, de fato, por ter aumentado o quadro de loja e por essas lojas terem recebido sortimento, essas lojas tiveram um crescimento bastante importante, né? E calçados é uma categoria super relevante, então, quando essa categoria cresce, a gente vê que o ticket médio aumenta bastante, a gente vê que o ROIC de cada um dos vendedores adicionais é super positivo. Então, aqui a gente entende que ainda tem ajustes finos a serem feitos por dentro, né, para dimensionar de uma forma cada vez mais assertiva a quantidade de vendedores por loja, né? Eu acredito que ainda tem uma oportunidade a ser capturada nesse ano pelas compras, né, feitas pelo novo time de loja. Eu acho que vai ter também um destravamento do crescimento das lojas que vão passar pelos refits, né? E a gente tem visto que é um crescimento incremental bastante importante, né? A gente tem 100 lojas ainda a serem refitadas, a gente quer acelerar esses refits ao longo dos próximos 2 anos, desse ano e do próximo. Então, você pode imaginar que tem um impacto bastante relevante. Agora, quantificar de uma forma individual é difícil, assim, né? Se não impossível. Mas eu acho que elas combinadas nos dão segurança de um crescimento sustentável a mais médio e longo prazo. E a segunda parte era a respeito dessa nova certificação, né? Salazar, eu sei que a gente, assim, sa- Salazar, deixa você entrar aqui, Ah, talvez não, você saiba tranquilo. melhor os números aqui. Não, não, tranquilo. Eric, é o seguinte, a gente tem um range, um intervalo de possibilidades aqui, tá certo? A gente entende que no pior cenário possível, a gente teria uma melhoria no nosso dias de estoque de aproximadamente 3 dias, e no melhor cenário possível, a gente teria uma melhoria de dias de estoque de aproximadamente 8 dias. Tá certo? Isso aí depende muito ainda da a questão operacional, a gente começar de fato a fazer, a gente aprender a fazer isso de uma maneira
melhor, né? Que a gente tem que a gente ainda não fez, e de azeitar a operação, tá? Então, eu não vou cravar um número, porque depende de algumas coisas específicas operacionais que a gente ainda vai aprender a fazer, porque a gente está começando isso agora, mas eu diria que esse intervalo entre 3 e 8 dias é um intervalo de resultados possíveis que eu acredito que tá bem razoável da gente estimar isso daí, tá certo? Não, tá ótimo. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Salazar. Gustavo, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em relação ao ambiente competitivo, né? Vocês comentam que teve um aumento de intensidade promocional, a gente teve outro player também falando sobre isso. Então, eu queria entender um pouquinho como vocês têm visto isso ao longo desse começo de ano, qual que é a expectativa aí ao longo do ano. Acho que tem algumas iniciativas muito próprias de vocês, principalmente relacionada à física, né, essa questão da Copa, enfim, mas de qualquer forma, o que vocês puderem dividir com a gente desse lado dessa questão de ambiente promocional, acho que seria legal. E aí a minha segunda seria um pouquinho para nos ajudar, parecido com aquela questão da dinâmica da margem, então um pouco desse efeito das lojas fechadas para revitalização, né? Vocês comentaram de concentrar um pouco mais aí no começo do ano, então entender quantas que vão estar parcialmente fechadas ou completamente fechadas nesse início de ano, que isso pode representar aí um pouco de desafio de crescimento nesse início, e aí imagino que isso mais que se compensa na sequência, até pelo ponto que o Gustavo dividiu, e também está no release daquele 13 pontos percentuais de performance melhor, e aí num momento de uma sazonalidade muito intensa, que é o segundo tri com a Copa. Então, se você puder nos ajudar aí com essa dinâmica, acho que seria bacana. Obrigada. Oi, Dani, obrigado pela pergunta. Então, vou repetir aqui. Eu acho que a primeira parte diz respeito ao cenário competitivo, né? Se, como a gente está vendo agora no início do ano, se ele está mais remarcado, se está menos remarcado. E a segunda é sobre o impacto do fechamento e da abertura das lojas mais antigas ao longo desse ano, tá? Então, eu vou pegar a primeira parte, vou deixar para o Salazar pegar a segunda, Salazar, e aí eu posso complementar a segunda se você quiser. Ô, Dani, assim, a gente viu sim um cenário mais competitivo, principalmente no Black Friday do ano passado. A gente viu novos players sendo agressivos, com cupons, e talvez um pouco no Natal, né? A gente viu que a indústria como um todo não surfou muito bem a onda. Mas, sendo bem sincero, eu não vi uma diferença estrutural comparado com 2024, tá? É uma dinâmica bastante parecida que vem se apresentando, tanto em 2024 como em 2026, e agora desculpa, 2024, 2025, e agora em 2026, eu não vejo motivos para que ela tenha alguma mudança estrutural, pelo contrário, né? Eu vejo esse lançamento de uma coleção de Copa, não só por parte da Nike, mas por parte de todas as outras marcas que, de certa forma, apoiam essa competição, é uma venda que é uma venda de margem cheia, é uma venda saudável. Então, eu não consigo antecipar nenhuma mudança profunda no cenário competitivo em 2026, não. Salazar, você quer pegar a segunda parte? Está no mudo. Desculpa aqui, pessoal. Eu vou falar aqui, Gustavo, e veja, e aí você entra se achar que é necessário alguma coisa adicional. Basicamente, Dani, a gente tem 50 refits para fazer nesse ano. A gente quer começar 25 refits até o final de março. Então, isso significa que a gente vai estar começando até o final de março 25 refits e finalizando todos eles ao longo do segundo semestre, ao longo do segundo trimestre. Depois, em lojas de, vamos dizer assim, menor potência para a Copa do Mundo, a gente deve fazer mais uns 15 refits ao longo do segundo trimestre. Então aí a gente já estaria falando de 25 mais 15, 40, e a gente deixaria 10 refits para o terceiro trimestre após a Copa do Mundo. A dinâmica dos refits é a seguinte:
a gente vai fazer de um jeito, na média, tá? Sempre importante dizer que é na média, porque às vezes tem um shopping que pede uma questão específica, então a gente não pode fazer tudo exatamente desse jeito, mas na média o que a gente vai estar fazendo é fechando a loja parcialmente durante o período do refit, né? O refit ele dura aproximadamente 2 meses, né? A gente fecha a loja 50%, vamos dizer assim, no primeiro mês e 50% no segundo mês. A gente tem então queda de 50% da receita, na média, tá certo? E depois a gente imagina que se esse resultado que a gente viu nesses primeiros refits que a gente teve, a gente começa a recuperar isso após a abertura da loja, né? Então a gente vai ter praticamente todas as lojas prontas, relevantes para a Copa do Mundo, prontas já refitadas, né? Aquelas que precisam estar, e com essa dinâmica, né? De fechar 50% da loja nesse período e depois de recuperar com essa venda extra em função da reforma que foi feita na loja. Eu acho que é mais ou menos isso, Gustavo. Não sei se esqueci alguma coisa aqui. Não, perfeito, Salazar. Excelente, Dani, obrigada. Desculpa. não, não, era perguntar se a gente respondeu. Não respondeu sim. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Lamas, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Salazar, time de RI. Obrigada pelo espaço. Só um ponto aqui do nosso lado, especificamente ali da Fisia. A gente queria explorar alguns dados bem interessantes que vocês passaram do TRI, né, especificamente das lojas NDIS. Vocês falaram que o crescimento de ticket médio foi quase 15%, o crescimento de itens vendidos foi de ali perto de 32%. E aí a gente queria entender, assim, primeiro no ticket, esse aumento ele vem principalmente por mix, tem um componente de ajuste de preço também, e aí no ponto dos volumes, o que é que se destaca aí? Vocês citaram as categorias de futebol, de running indo muito bem também no NDIS, mas tem algumas outras subcategorias ali ou produtos específicos que vocês podem detalhar que contribuíram aí para essas performances? Obrigada, pessoal. Oi, Isabela, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar repetir aqui, você complementa se eu tiver esquecido alguma coisa, né? Então, a pergunta é a respeito de um detalhamento do crescimento que a gente observou nas lojas de NDIS, né? Que o ticket médio cresceu 15% e tentar explorar a que se deve esse crescimento. Eu esqueci alguma coisa? Do volume também, vocês citaram ali os 32% em itens vendidos, também dá um pouquinho de detalhamento em categorias ali, produtos, por favor. Bom, então, Obrigada. não, eu que agradeço. Então, eu acho que a composição do ticket médio, né, ela é preço médio, itens por cupom, e sim, o mix, ele tem um impacto bastante relevante quando a gente analisa o valor em si, né? A gente tem feito iniciativas já há bastante tempo, a exemplo do que a gente fez em Centauro, para aumentar a quantidade de itens por cupom, né? Então, o nosso script de atendimento prevê que os nossos atletas acompanhem toda a jornada de compra e que tentem, né, maximizar os itens por cupom dessa jornada, né, de uma forma, claro, muito amigável. A gente viu também realmente um crescimento de categoria running, né, esses tênis de performance, esse road running tem um preço médio elevado, é, e então acho que é uma composição de tudo, de preço médio, de itens por cupom e de mix de categoria. Acho que é isso, Isabela. Eu acho também, né, Gustavo, que também a gente está amadurecendo o modelo, né? A gente começou com poucas lojas e a gente está abrindo mais lojas e a gente está amadurecendo também a operação do modelo, né? Então, à medida que a gente também vai amadurecendo, a gente vai tornando ele operacionalmente melhor. Eu acho que seria só isso que eu teria para acrescentar. Obrigado, Salazar. Tá, perfeito, pessoal. Obrigada e bom dia para vocês. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Rached, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entrar mais em detalhe nas oportunidades de expansão. Eu sei que tem muitos projetos de reforma e modernização que vocês detalharam agora em andamento dentro do Destrava, mas eu queria entender um pouco melhor as oportunidades que vocês veem
para acelerar o plano de expansão, tanto na Centauro quanto na Fisia? Tem regiões específicas, vocês acham que tem mais ou menos espaço para crescer? Então, se vocês puderem falar um pouco de como vocês estão pensando nessa oportunidade, nesses projetos no médio prazo, eu sei que talvez não seja algo para acelerar necessariamente agora, eu acho que seria bem interessante. Obrigado. Fala, Felipe, obrigado pela pergunta. Então, diz respeito à nossa perspectiva de abertura de novas lojas, né? Eu acho que você antecipou bem, né? O foco os refits, né? A gente está falando de refitar 50 lojas. Dito isso, a gente está sempre conversando com os empreendedores e se houver alguma oportunidade para Centauro, com certeza a gente vai abrir lojas, tá certo? Mas a gente vê mais oportunidade para a gente abrir portas de NDIS, né? Que é o modelo full price da Nike. Hoje a gente tem 12 lojas, a gente vê shoppings de altíssima potência, com marcas que seguem o mesmo perfil de Nike e que poderiam facilmente abrigar uma NDIS. é, então, a gente entende que a NDIS ainda é muito subpenetrada. É claro que a NDIS prevê que o espaço nos shoppings seja da ordem de 800 a 1.000 metros, então nos shoppings bons, nos shoppings de mais alta potência, essas oportunidades não surgem todos os dias, mas eu acho que o lado positivo é que a Nike é uma marca que tem um apelo muito grande para todos os empreendedores de shopping, e essa conversa acontece constantemente. Então, resumindo, a gente está focado em revitalização de lojas. Para novos pontos, a gente está dando prioridade para NDIS. Não é uma agenda de expansão acelerada no médio prazo, no curto prazo, mas que é uma conversa que acontece todo dia, que se houver oportunidade, a gente tem total capacidade de executar aberturas, principalmente de NDIS. Salazar, você quer complementar? Não, acho que é isso, tá perfeito. Boa, muito claro. Obrigado, pessoal. As demais perguntas recebidas via Q&A serão respondidas por e-mail pelo time de RI. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que faça as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês no nosso call, o interesse na companhia. Queria agradecer também os nossos acionistas e principalmente o nosso time de atletas que tem entregue um resultado muito bom, né, ao longo dos últimos trimestres. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. A videoconferência do Grupo SBF está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.